O estudo de hoje é uma continuação, o capítulo 5 é uma continuação do capítulo 4, até o início é bem a continuação do capítulo 4, está no mesmo tema ainda, né? O texto do capítulo 5 começa dizendo: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. E daí, nós temos que voltar, obviamente, ele está continuando o texto do capítulo 4, né? Então, vamos retornar no capítulo 4 e um pouco até no capítulo 2, para ver o que ele estava falando. Finalzinho do capítulo 4, dizia assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Então, era um modo de vida, de viver, das primeiras comunidades cristãs, desses primeiros tempos. Nós temos que lembrar aqui que aqui nós estamos aí há 60 dias aproximadamente do Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo desceu, e daí foram primeiro 3.000 convertidos, depois 5.000 convertidos. A gente só não sabe se é 3.000 no Pentecostes mais 5, ou se na segunda, quando o aleijado foi curado, Lucas apenas colocou mais 2.000 em cima do Pentecostes, e deu 5.000 no total. Mas então, nessa primeira semana aí, digamos, o número de cristãos já pulou para 5.000 ou 8.000 cristãos, né? Então, como viviam esses primeiros cristãos? E pensem, eles haviam acabado de ser convertidos, e isso é nítido quando uma pessoa é convertida, como a alegria que uma pessoa recém-convertida tem, a consagração, a fidelidade a Deus que uma pessoa recém-convertida tem. E esse era o modo de vida dos primeiros cristãos, que né, deve nos fazer refletir sobre o nosso modo de vida comunitário e individual também, de viver a fé. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Então, esse princípio de que tudo é de Deus e de que esse mundo é transitório, de que nós não levamos nada, absolutamente nada desse mundo, e tudo que nós temos aqui, Deus nos concedeu para essa vida temporária, e tudo é de Deus. Então, esse desapego aos bens materiais, esses primeiros cristãos, sob a ação do Espírito Santo, e isso é importante lembrar, eles estão sob a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo move os seus corações, e então eles não consideravam unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, à medida que as pessoas iam tendo necessidade, que os irmãos tinham necessidades, eles se socorriam, eles se ajudavam. O amor cristão estava, né, estava plenamente ativo nessas primeiras comunidades, o que é um exemplo para nós hoje. O Espírito Santo não parou de agir ainda em nós. Esse desapego e esse coração, esse amor ao próximo na prática, deve nos ser uma reflexão constante para nós também. Então, o modo de vida desses primeiros cristãos precisa ser uma reflexão constante para nós. Se a gente não tem isso, a gente precisa refletir, porque esse é o ideal, né? O amor ao próximo na prática, e estar disposto a compartilhar também do que tem, né? Um desapego material. E daí também tem a ver com o capítulo 2, porque no capítulo 2 também já tinha falado isso depois do Pentecostes. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, notem aí de novo, vendendo suas propriedades e bens. E isso é importante para entender o final do capítulo 4 e o início do capítulo 5, tá? A questão de Ananias e Safira, no capítulo 5, tem tudo a ver com isso aqui. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, de novo, vou repetir para quem não assistiu os estudos anteriores, mas pode assistir lá ainda, eu já comentei isso anteriormente, não era comunismo, não era uma coisa feita obrigatória, né, compulsória,
e não nem que eles dividiam igualitariamente todas as coisas. A questão era que à medida, e daí vejam, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, havendo necessidade na igreja e entre os irmãos, o amor ao próximo levava irmãos até a vender propriedades para ajudar os seus irmãos necessitados, né, conforme a necessidade. E Atos, capítulo final do Atos 4, 34, 35, dizia: não havia pessoas necessitadas entre eles, e essa é a questão. Então, vejo que a questão é não deixar os outros passar fome, é essa ajuda conforme a necessidade surgia. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Novamente, segundo a necessidade de cada um. Mas, então, vocês notem, no capítulo 2, ele já falou de essa questão de vender as suas propriedades e bens e distribuir a cada um conforme a necessidade. No capítulo 4, novamente, falou que os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Daí, no final do 4, ele dá um exemplo, Lucas dá um exemplo de uma pessoa que fez isso, que é Barnabé. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Exemplo positivo, tá? Então, o capítulo 4... O capítulo 2 falou que eles vendiam suas propriedades e distribuíam e traziam aos pés dos apóstolos. Capítulo 4 reafirmou isso daí Lucas deu um exemplo positivo, que é o exemplo de Barnabé, que vendeu a sua propriedade, trouxe e colocou aos pés dos apóstolos para ser distribuído. Agora ele vai dar, então, na continuação do texto, capítulo 5, vai dar um exemplo negativo de alguém que disse que vendeu, disse que deu dinheiro, mas não deu e tentou enganar a igreja. Então, vamos lá, o exemplo de Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. Daqui a pouco, no decorrer do texto, a gente vai ver que a mulher dele concordou com ele. Então, os dois armaram junto o negócio, tá? Não foi só Ananias, não. A Safira participou ativamente do negócio, tanto que ela vai ser castigada também depois. Então, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Muito bem, vamos continuar, daí eu já explico isso. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Percebam. Pedro diz: ela, a propriedade, ela não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder, tá? Então, a questão é, ele não foi obrigado a vender. Como eu já mencionei antes, essa questão de vender as propriedades não era compulsória e não era obrigatória. Eles faziam de bom coração, eles faziam de bom grado, eles faziam sob a ação do Espírito Santo e por amor ao próximo. Ninguém era obrigado a fazer, não era compulsório. E isso Pedro deixa claro, que ela não lhe pertencia. Quer dizer, Ananias, a propriedade era tua. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder, a propriedade era sua, o dinheiro era seu. Quer dizer, o problema, vejam, ele não era obrigado a vender e ele não era obrigado a trazer o dinheiro aos pés dos apóstolos, ou para os apóstolos administrar o dinheiro. Mas, o que o Ananias fez? Então, não é esse o problema, ele não estava sendo obrigado. E ele também não tinha que trazer todo o dinheiro. O problema é que ele mentiu.
Ele mentiu dizendo que ele, como outros, como fez Barnabé, que vendeu toda a sua propriedade e trouxe o dinheiro. A mentira do Ananias e da Safira foi dizer que ele estava trazendo o dinheiro todo da propriedade, mentir sobre isso e querer enganar os apóstolos para se fazer ou para, né, figurar como uma pessoa bondosa e tal, mas ele mentiu. O problema aqui, a mentira não é a obrigatoriedade, tanto que isso fica claro. Ela não lhe pertencia, a propriedade era tua, o dinheiro era teu. Agora, o problema é a tua mentira. Então, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo. E depois, no final diz, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Aqui está confirmando que o Espírito Santo é Deus, né? Você mentir ao Espírito Santo, depois você mentir a Deus, o Espírito Santo é Deus, ele mentiu a Deus, né? Vamos começar com você permitiu que Satanás enchesse o seu coração. O que a gente vê um pouquinho antes no texto é, enquanto o Espírito Santo enchia os cristãos e todos ficaram cheios do Espírito Santo, em Atos 4:32, agora a gente vê aqui que Satanás encheu o coração. Então, essa é né, a comparação aqui. Enquanto o Espírito Santo enchia os cristãos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, de comunhão, de altruísmo, pensando no bem do próximo, de fervor na fé, Ananias permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Enchesse o seu coração de mentiras, né? A propósito, João capítulo 8, a gente vai ver que Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Então, quando Ananias mente e tenta enganar a igreja, enganar os apóstolos, né, com um coração hipócrita, com duas caras, tentando enganar, né, para se fazer, para ganhar glória, ou sei lá qual foi o motivo exato, a gente não sabe o motivo exato, mas é a mentira de Ananias em dizer que trouxe tudo, né, para parecer bondoso. E aí que está a tentação de Satanás. Você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, diz o texto, né? Vejam aqui que Pedro, a propósito, é Pedro que está falando com Ananias, né? E Pedro, na primeira carta de Pedro, diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Então, isso serve de um alerta para nós, pessoal. Resistam. O diabo, Ananias permitiu que Satanás enchesse o coração. Ele permitiu. E a gente precisa resistir ao diabo firmes na fé. O diabo vai continuar nos tentando encher o nosso coração com as suas maldades, com as suas mentiras, com as suas inverdades. E a gente precisa resistir firmes na fé. Resistir firmes na fé. É resistir lendo a Bíblia, resistir orando, né? E assim a gente vai resistindo ao diabo. Porque se você não resistir, o diabo enche o seu coração com as suas mentiras, com as suas inverdades e te afasta de Deus, né? Segunda parte, mentir aos apóstolos, né? Porque diz o texto, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Claro que ele não estava falando com Deus, ele estava falando com Pedro, ele estava falando com os apóstolos, mas ele disse que ele tinha trazido todo o dinheiro, né? Então, diz que você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus, você mentiu ao Espírito Santo. Mentir aos apóstolos, mentir à igreja é mentir a Deus. A igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça desse corpo. Então, se você mente para o corpo, você está mentindo para a cabeça desse corpo, que é Cristo. E está mentindo ao Espírito Santo, que está nesse corpo, que conduz esse corpo. A igreja é a ação do Espírito Santo. Deus sabe de tudo e conhece a hipocrisia, né? Então, isso serve de alerta para a gente não está, quando a gente lida com a igreja, a gente não está lidando simplesmente com um agrupamento, a gente não está lidando com uma associação,
A gente não está lidando com pessoas, a igreja é de Deus e a igreja é o corpo de Cristo na terra. Lidar com a igreja é lidar com Deus, né? E esse texto deixa bem clara essa seriedade, que às vezes as pessoas perdem, olham a igreja simplesmente como algo humano e perdem essa dimensão espiritual da igreja, que a igreja, na verdade, é o corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça da igreja, quem está governando a igreja é Cristo. E o relacionamento com a igreja é um relacionamento com Cristo, que está sob o olhar de Cristo, que está sob a onisciência divina, né? A igreja é a ação do Espírito Santo, a igreja está sob a cabeça que é Cristo. Mentir à igreja é mentir a Cristo, é mentira ao Espírito Santo, é mentir a Deus, né? Isso dá uma seriedade e uma ótica espiritual para a igreja que às vezes a gente perde um pouco, né, esse relacionamento com a igreja. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Foi fulminante, né? Foi fulminante. Quando Pedro termina de falar com Ananias, Ananias cai e morre ali mesmo, e grande temor apoderou-se. O termo temor, em grego, aqui na língua original, é fobia. E daí vem as nossas palavras aí no português, uma claustrofobia, que é um medo de lugares fechados, ou fobia de altura, ou fobia de animais, ou fobia, as diversas fobias. Fobia é ter medo. Então vem um grande temor, eles tiveram medo, né? E esse temor não é ruim. De certa forma, Deus quis gerar isso, né? Foi uma punição, foi um julgamento divino. Vejam, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que acabou não entrando aqui. Aqui. Temor diante do julgamento de Deus. Essa é a questão aqui. Notem, há o julgamento final. Mas o julgamento final só vem no final. O que nós temos na Bíblia diversos julgamentos, são chamados de julgamentos antecipados. Julgamentos antecipados. No Antigo Testamento, quando Deus, às vezes, elimina nações, quando Deus manda eliminar o povo de Canaã, por exemplo, é um julgamento divino. As pessoas ficam decepcionadas e dizem, nossa, mas Deus mandou matar todo mundo. Meus irmãos, no juízo final, Deus vai julgar e vai colocar no inferno todos os que não creram. É isso. E o que nós temos, às vezes, em alguns lugares da Bíblia, são julgamentos antecipados. É assim que é tratado. É como se Deus, então, antecipasse esse julgamento e fizesse um juízo já na terra. Em geral, o julgamento fica para o julgamento final, né? Mas são julgamentos antecipados. E esses julgamentos antecipados nos servem para ter uma noção do julgamento final também. O que acontece com Ananias aqui é um julgamento antecipado. É um temor diante do julgamento de Deus. E infunde um grande respeito da comunidade cristã e até dos de fora. Vocês vão ver o que gerou nos de fora também. Mas esse temor é necessário. Às vezes a gente quando a gente trata com os filhos, às vezes você faz ameaças, ou às vezes você mostra a tua autoridade, ou tem, e um pouco de medo, eu não vejo problema nisso, tá? Alguns hoje dizem, temor, não, a gente não pode temer a Deus. Devemos temer e amar a Deus. Alguns dizem que temer é respeito. Mas eu não tiro o lado do medo. O medo leva ao respeito também. Entende? Então, devemos temer e amar a Deus. Devemos respeitar e amar a Deus. Mas esse respeito tem um pouquinho de medo, sim. Vejam o final dos 10 mandamentos. Quando Deus se manifesta no Monte Sinai, com aqueles trovões estrondosos, o monte fumegando,
E o povo, no final, diz para Moisés, Moisés, fale você conosco e Deus não fale conosco. E o povo está temendo a Deus. Mas Moisés diz, olha, Deus fez isso para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, essa questão de enxergar a majestade divina, a onisciência divina e o poder de Deus e o julgamento de Deus nos leva a ter um medo que nos leva a um respeito a Deus. E aqui é um julgamento de Deus, e serviu como uma prova viva do julgamento de Deus. Não se brinca com Deus, não se mente a Deus. Como a gente deve se relacionar com Deus? Não é com medo que a gente se relaciona com Deus. Jesus é a prova disso, né? Deus é amor. Agora, também não se mente para Deus. Compreende? Então, essa questão do respeito, de um profundo respeito para com Deus, e saber com quem você está lidando, né? Esse temor diante do julgamento de Deus, infunde um temor prudente nesses primeiros cristãos que viram isso, né? Continuando. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Então agora chega Safira, sem saber que o marido dela já morreu, já foi enterrado. Até o enterro rápido mostra a gravidade dessa situação, né? Dessa mentira contra Deus. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Pedro, então, usa o mesmo valor que Ananias tinha dito, né? Que ele tinha vendido, tinha mentido que ele tinha vendido o campo dele. E agora a Safira, mostrando que ela está completamente junto na tramóia, ela confirma o valor da propriedade. Então Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Eu acho que Deus quis usar isso como uma mostra de respeito diante desses primeiros cristãos e de eles perceberem que eles estão lidando com Deus, que é a igreja de Deus, que Deus está completamente ciente, que Deus está acompanhando absolutamente tudo na sua igreja, e isso infunde um grande respeito nos primeiros cristãos, né? Acho que põe ordem, né? E esse também até onde a gente sabe, até onde a Bíblia relata, esse é o primeiro pecado aí depois da descida do Espírito Santo, né, no Pentecostes. Então a igreja está muito bem, a igreja está muito saudável, a igreja é muito fervorosa, há uma comunhão, há um altruísmo, há amor ao próximo. E aqui nós vemos esse primeiro pecado aí, essa mentira, Satanás enchendo o coração, e Deus também mostrando esse julgamento com Ananias e Safira. Não foi uma coisa, né, para Deus tomar uma atitude dessa, não foi uma coisa simples ou banal. Vocês mentiram ao Espírito Santo. Pessoal, Pedro não tinha como saber isso se o Espírito Santo também não lhe manifestasse. Então, a questão aqui é Deus fazendo o julgamento, né? E a questão realmente foi séria, mas esse relacionamento das pessoas com Deus e esse relacionamento com a igreja, e saber que a igreja é de Deus e que Deus está vendo, né, o que você está fazendo, e que Deus vê as suas mentiras também, a sua hipocrisia, e que Deus não quer hipocrisia na igreja também, né? Eu acho que esse recado aí fica claro para esse início da igreja. Aqui, a propósito, é a primeira vez que a palavra igreja é usada, né? Primeira vez que igreja aparece.
Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Eu já mencionei isso antes, Deus está usando esses sinais, essas maravilhas, o Espírito Santo está usando esses sinais e maravilhas para atrair as pessoas para escutarem o Evangelho. Isso fica claro na cura do aleijado, né, no capítulo 3, e continua assim. Nesses primeiros séculos há muitas curas, muitos sinais, muitas maravilhas que chamam e que atraem as pessoas para que ouçam o Evangelho, e então o Espírito Santo as converte. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Eu já mostrei isso em capítulos anteriores, deixa eu mostrar isso rapidamente. O pórtico de Salomão, ou colunatas de Salomão, era um lugar, normalmente, onde os escribas ensinavam as escrituras. Colunatas, tá? Pórticos são lugares cobertos. Os pórticos já tinham muito no Império Romano, e dentro do templo, veja que a área central do templo, a área mais sagrada do templo, o Santo Lugar e o Santo dos Santos, é essa parte aqui, né? Mas aqui você tem o pátio dos gentios, e por fora, né, praticamente nos muros do templo, a gente tem esses pórticos. Essa da principal entrada é normalmente o que eles chamam de pórtico de Salomão. Mas esses lugares aqui também eram pórticos, né? Então, pode notar que aqui atrás também tem as colunas. Então, toda essa área, né, frente aos muros, essa área coberta, né, tudo isso aqui são pórticos. E essas áreas eram áreas em que os escribas, né, e os saduceus, eles costumavam ensinar o povo as escrituras. E os discípulos, então, depois do Pentecostes, os discípulos, e também antes com Jesus já acontece isso, eles se reúnem nesse pórtico de Salomão, nesse lugar, para o ensino dos recém-convertidos. Tá? Então, mantenha isso em mente, que esse era o lugar em que os escribas ensinavam, e agora os apóstolos estão ensinando sobre Jesus. E agora vamos continuar. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Dos demais. Então, vejam, eles estavam, todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Então, eles se reuniam no pórtico de Salomão, o lugar onde os escribas ensinavam as escrituras. Então, a minha dedução é que dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles. Se eles ensinavam no pórtico de Salomão, provavelmente os demais eram os líderes judeus, os saduceus, os escribas, os fariseus, que costumavam ensinar no pórtico de Salomão. Então, esses não se juntavam a eles, mas o povo os tinha em alto conceito. E o próximo versículo mostrará que o número de cristãos continuava aumentando, né? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Bom, ao ler isso pela primeira vez, de modo que o povo levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Ao ler a primeira vez, a gente poderia pensar assim, será que não há uma superstição que a sombra de Pedro, pelo menos a sombra de Pedro pegasse? Será que eles estavam tendo uma superstição, desenvolvendo uma superstição? Provavelmente não. A primeira impressão pode ser essa, mas provavelmente não. Vejam outro texto. Em Atos 19, 12, agora com Paulo já, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Então era fato, né? Lenços, aventais que Paulo usava eram colocados sobre os enfermos e os enfermos curavam.
Tá? Então, essa questão de a sombra de Pedro pegar nas macas e nas camas, e onde a sombra de Pedro pegasse, é possível realmente que eles estavam sendo curados por esse texto de Paulo. E também vejam o que aconteceu com Jesus. Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. O simples fato daquela mulher, né, a mulher com o sangramento, o escorrimento de sangue, e a mulher tocou em Jesus, e Jesus sentiu que dele saiu poder. Aqui com Paulo, os lenços, os aventais que Paulo usava, curavam os doentes, que eram, né? E Paulo, às vezes, nem estava presente. Então, as pessoas que tocavam em Jesus ou nos apóstolos eram curados porque criam verdadeiramente, diferente de crer numa figa ou numa arruda, né? As pessoas tinham a fé correta na pessoa correta. E essa é a questão, quando as pessoas levavam uma cama ou uma maca para que ao menos a sombra de Pedro tocasse nelas ou pegasse nessa maca, ou quando as pessoas levavam um avental, alguma coisa de Paulo, e os doentes eram curados, é porque as pessoas de fato criam que esse servo de Deus tinha o poder de Deus, e criam na pessoa certa, criam no Senhor certo, criam em Deus, e assim eram curados, né? Era uma fé correta na pessoa correta, diferente de uma superstição, numa figa que não pode fazer nada, e numa arruda que na verdade não tem poder nenhum, né? Então é diferente, mas aqui de fato, nesses primeiros tempos, isso acontecia. Então, não é simplesmente uma superstição, mas, biblicamente, provavelmente, isso realmente, as pessoas que levavam macas e camas e a sombra de Pedro tocava, é possível que essas pessoas, de fato, estavam sendo curadas. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, sinais e maravilhas esses primeiros tempos, né? Notem, o Pentecostes acabou de acontecer, o Espírito Santo está agindo, a palavra... Qual é o início de Atos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Atos 1:8, que é o lema da Igreja Reformada aí, né? Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. A questão agora, sob a ação do Espírito Santo, é ser testemunhas de Cristo, é levar Jesus Cristo morreu na cruz e Jesus ressuscitou. A salvação, e essa salvação precisa ser anunciada e levada. Essa é a questão de Atos dos Apóstolos. E o Espírito Santo, então, vem no Pentecostes, e o Espírito Santo, né, causa aquela cura no templo, em que 5.000 pessoas foram convertidas naquele dia, e no Pentecostes o Espírito Santo dá o dom de línguas, e assim o Espírito Santo está gerando esses sinais, essas maravilhas que chamam para a pregação e que abre as pessoas para ouvirem o que os apóstolos têm a dizer, né? E a pregação dos apóstolos é sobre Jesus Cristo e a salvação. Mas, claro que isso irritava. Então, o sumo sacerdote, isso era feito, de novo, muitos desses milagres eram feitos no ambiente do templo, um ambiente controlado pelos saduceus, né, que eram digamos, o clã sacerdotal aí, que cuidavam do templo. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja, e por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Novamente, lembre que eles já tinham sido presos naquele evento anterior do aleijado, né? Que eles ficaram uma noite na cadeia, e agora, novamente, eles foram presos. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. E agora, novamente, vocês vão notar depois que no outro dia eles vão chegar lá e a cadeia está fechada. As portas da cadeia estão fechadas. Então, foi realmente um milagre aqui
que o anjo os tirou e manteve a porta fechada da cadeia. Mas o anjo manda, que nós temos diversos eventos com anjos em Atos dos Apóstolos, né? O anjo aparecendo e livrando. Vai acontecer isso com Paulo depois, quando Paulo é preso também, né? Mas aqui o anjo, então, abre as portas do cárcere, leva-os para fora e diz: dirijam-se ao templo, relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Mensagem desta vida. É interessante, aqui os estudiosos têm algumas dúvidas, mas assim como nos primeiros tempos, os cristãos eram chamados como os do caminho. Daí, normalmente, as nossas Bíblias, quando traduzem, vem caminho com letra maiúscula, para sinalizar que eram os do caminho. Os cristãos eram conhecidos como os do caminho, né? Aqueles que estavam no caminho de Cristo. E é possível também, pelo que o anjo fala aqui, que eles também estavam sendo chamados como os da vida, né? Como seguidores da vida. Até porque, de fato, se vocês lembrarem das pregações de Pedro no Pentecostes, da pregação de Pedro depois da cura do aleijado, Pedro bate muito na ressurreição de Cristo, e essa é a principal mensagem. A ressurreição de Cristo é a prova de que Cristo era verdadeiro, era o verdadeiro Messias, porque Deus o ressuscitou dos mortos, né? E porque ele voltou da vida. Então, essa era a prova incontestável de que Jesus era o Messias. Então, é possível que os cristãos estavam sendo relacionados como os da vida. Mas vejam o que João fala, e João está envolvido aqui, né? Vejam o que João fala na sua primeira epístola. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, João aqui, é assim que João começa a sua primeira epístola de João. A vida se manifestou. A vida estava com o Pai e foi manifestada. E a vida é Cristo, a vida é Jesus. Então, são os seguidores da vida, né? Eles estão relacionados com a vida de fato. Jesus é a vida. E o anjo diz para eles relatarem a mensagem desta vida. E a mensagem da vida é a mensagem de Cristo, que Cristo é a vida. É a vida eterna, é a ressurreição dos mortos, é a salvação. Jesus é vida em todos os sentidos, né? Então, ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos pelo anjo, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão, porque achavam que eles ainda estavam presos. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Ou seja, o anjo havia os tirado de lá sem que os guardas notassem, sem que a prisão, que as portas estivessem abertas, né? Foi um milagre. Mas o fato é, o pessoal volta de lá dizendo: olha, eles não estão lá, eles não estão lá, os guardas estão lá, a segurança está lá, a porta está trancada, mas eles não estão lá. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Quer dizer, estavam lá no pórtico de Salomão, de novo ensinando o povo sobre a vida, né, sobre Jesus. Então, indo para lá os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois eles temiam que o povo os apedrejasse. Lembra que o povo os tinha em grande estima já. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: nós demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Lembram da vez anterior, que eles tinham sido presos por causa da cura do aleijado, e os sacerdotes os libertaram, mas disseram: vocês não podem mais ensinar, vocês não podem mais ensinar aqui. E Pedro, naquela vez, disse: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E eles voltaram para o templo, e eles continuaram ensinando no pórtico de Salomão.
Então, aqui o sacerdote está mencionando a lei anterior, demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Neste nome, eles nem se referiam a Jesus, eles não queriam nem usar o nome de Jesus, mas nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem, porque lembram das mensagens, das pregações de Pedro, nas duas pregações de Pedro, no dia de Pentecostes, e quando Pedro curou o aleijado, e aqueles milhares de pessoas estavam ali ouvindo a pregação, nas duas vezes Pedro diz: vocês mataram o Senhor da vida, vocês crucificaram o Messias, né? E agora os sacerdotes dizem: e vocês nos querem tornar culpados do sangue desse homem. E eles eram culpados de fato, né? Todavia, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Vejam como isso se alastra. E agora Jerusalém, não só Jerusalém, vocês veem que pessoas das cidades vizinhas já estão trazendo seus doentes para serem curados pelos apóstolos em Jerusalém. Então, novamente, como isso é rápido, como sob a ação do Espírito Santo, como se alastra rapidamente. Pedro, então, e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E na linguagem de outra Bíblia, na qual eu decorei, né, dizia assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E aqui, nessa tradução, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Quer dizer, não são vocês que mandam, é Deus quem manda. Né? E nós vamos obedecer a Deus e não a vocês. Se as leis de vocês estão erradas, antes importa obedecer a Deus e seus homens. Aqui nós temos uma diretriz, né, bem geral para nós cristãos. É sempre assim, nós temos que respeitar as nossas autoridades superiores, as nossas autoridades constituídas, é isso que a Bíblia diz. Como bons cristãos, nós somos bons cidadãos também, nós respeitamos as leis, mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Sempre que as leis dos homens contrariam as leis de Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É preciso obedecer antes a Deus do que às leis ou aos homens quando eles estão errados. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, olha a vida aí, né? De novo, a vida. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, né? Ele bate na tecla de novo, suspendendo no madeiro a crucificação, mas Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador. E isso vejo que logo em seguida, então, os sacerdotes vão mandar açoitar o Pedro, né? Por causa do que ele está falando. Porque ele está dizendo que Deus exaltou Jesus e que Deus colocou Jesus à sua direita, é o que nós falamos no credo, né? E o que a Bíblia diz e o que de fato aconteceu quando na ascensão de Jesus assentou-se à direita do Pai, né? Deus o colocou à sua direita como príncipe salvador, quer dizer, como o regente de todas as coisas, do céu e da terra e da igreja. Ele é um príncipe, ele reina, e ele também é o Salvador, ele é ungido, é o Messias. É tudo que os saduceus, os fariseus não acreditavam e não queriam, né? Mas Jesus é de fato ungido. Vocês crucificaram, suspenderam ele no madeiro, mas Deus o ressuscitou, mostrando que ele de fato é o Messias prometido, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Quer dizer, o perdão dos pecados está nele, em Jesus. E nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Tanto nós somos testemunhas, quanto o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é testemunha, e o Espírito Santo nos faz testemunhar. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele nos faz testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus, porque nós agora cremos nisso também, não temos dúvida, graças à ação do Espírito Santo em nossos corações, né? Ouvindo isso, eles ficaram furiosos, queriam matá-los,
Mas daí aparece um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. E agora Gamaliel vai falar. Eu quero dar uma atençãozinha a Gamaliel. Eu não quero absolver Gamaliel. A gente não sabe exatamente se Gamaliel aqui ele tá tentando salvar os discípulos. Não se tem dúvida quanto a isso, até pelo discurso dele. Mas deixa eu mostrar para vocês quem é esse Gamaliel. Porque esse Gamaliel aqui é o instrutor do apóstolo Paulo, é o mestre, é o rabi, o rabino do apóstolo Paulo. Gamaliel era famoso, era respeitado na época, e Gamaliel entra nos livros do judaísmo da época. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade, Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados. Então, Paulo se orgulha e usa Gamaliel como referência. Gamaliel era uma referência de estudo da lei, né? Da lei judaica. E Paulo estudou com Gamaliel. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, né? Então, Paulo estudou com Gamaliel. Sabe-se que Gamaliel era neto de Hilel. E Hilel era um famoso e ilustre rabino judeu. Era uma das principais escolas do judaísmo, praticamente linhas judaicas. Era a linha de Hilel. E Gamaliel era o neto de Hilel. E filho de Simeão. Isso a gente sabe. Agora, quem era esse Simeão? Alguns supõem que esse Simeão, pai de Gamaliel, teria sido aquele que pegou Jesus no colo no templo. Vocês lembram que Ana, quem são os dois? A gente trata como os dois idosos lá, quando Jesus vai para o templo, né, com poucos dias de vida, é levado para o templo, e daí acontece o episódio com Ana, e acontece o episódio com Simeão, e daí até hoje nós temos aí o cântico de Simeão, Senhor, agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Simeão pegou Jesus do colo, diz lá Lucas capítulo 2, Simeão pegou Jesus do colo e disse, Senhor, agora despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as gentes, né, e para a glória do teu povo Israel. Então, o famoso cântico de Simeão. E a gente sabe que Gamaliel era filho de Simeão. E esse Simeão que pegou Jesus no colo, se a gente ler Lucas capítulo 2, a gente vai ver que esse Simeão, ele vivia no templo. E então era uma pessoa que estava sempre no templo. Pode ser, pessoal, pode ser de fato que esse Simeão era o pai de Gamaliel. Como Simeão, pelo que dá a impressão, Lucas, Simeão já era de mais idade, tanto que ele estava lá esperando e diz, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, quer dizer, eu posso morrer em paz. E ali Jesus tinha poucos dias de vida, então, claro, Jesus só começou a realizar os seus milagres a partir de quando ele tinha 30 anos e morreu aos 33 anos, é bem provável que Simeão já tinha morrido nessa época. Então, talvez Gamaliel, se Simeão pudesse acompanhar os milagres de Jesus e a morte e a ressurreição de Jesus, né? Esse Simeão que pegou Jesus no colo e falou aquilo ali, talvez ele pudesse fazer essa triangulação toda, mas como ele talvez já tinha morrido, ele não ensinou o filho dele, Gamaliel, aí, sobre isso, né? Mas, de fato, isso a gente tem dúvida. De qualquer forma, esse Gamaliel aqui, ele é um sábio e tem palavras sábias agora e acha-se até que ele pode ter salvado os discípulos da morte. O Sinédrio não tinha poder de ordenar a morte dos judeus. Quem ordenava a morte era o Império Romano. Mas, pelo que se entende, o Sinédrio ele podia até decretar a morte de alguém, e então, como eles fizeram mais ou menos com Jesus, né,
eles iam para o governo romano e diziam, olha, de acordo com as nossas leis, essa pessoa merece a morte, e normalmente o Império Romano, para não, né, ele não se metia muito nessas questões e deixava que cada povo vivesse sua religião, eles normalmente acatavam as posições do Sinédrio. Tanto que com Jesus, Pilatos até tenta liberar Jesus, não consegue, e quando o povo pede crucifica, Pilatos cede. E essa era a questão. Talvez os discípulos iam receber pena de morte aqui do Sinédrio nessa ocasião. Mas então Gamaliel, agora esse líder, esse professor de Paulo, mas claro, Paulo não era convertido nessa época ainda, Gamaliel então fala, então lhes disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, que a gente não sabe nada sobre eles, tá, pessoal? A gente não sabe nada sobre a história de Teudas. Mas há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Rebeliões contra o Império Romano e pessoas que surgiam... até hoje, né, e não está totalmente conectado política e fé em Israel, né? É o povo de Deus, então os judeus tiveram a sua terra invadida, é o Império Romano que está ocupando a sua terra, e rebeliões contra o Império Romano e rebeliões religiosas eram frequentes na região. Então, esse Teudas promoveu uma das rebeliões, 400 homens se juntaram a eles, mas foram mortos. E é isso que Gamaliel está dizendo, olha, se não é de Deus, se Deus não está promovendo, isso daí não vai terminar em nada. Daí ele cita um outro exemplo. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião, ele também foi morto, e todos os seguidores foram dispersos. Esse Judas, o Galileu, a gente até sabe, até entra em um outro episódio, em que as pessoas chegam para Jesus e dizem assim, olha, os galileus, né, foram mortos e tal, no templo, né? Então Jesus até fala para eles, vocês estão achando que eles eram, foi por causa do pecado deles que eles foram mortos e tal? Então Jesus, esse episódio aqui é um episódio um pouquinho mais conhecido, tá? Mas, de novo, não deu em nada. E é isso que Gamaliel está falando. Olha, espere, né? Se não for uma coisa de Deus, isso aí vai acabar. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz, soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Agora, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. A gente não sabe se a intenção de Gamaliel era salvar esses discípulos. Pelo que tudo indica, não, tá? A gente não tem nenhum relato de que Gamaliel estivesse entre o grupo dos convertidos, tá? Então, a princípio é um conselho sábio de Gamaliel, mas claro, Deus provavelmente estava por trás disso, guiando isso, salvando os seus discípulos, e o conselho foi perfeito, né? Se é uma coisa de origem humana, vai fracassar. Agora, se é uma coisa divina, não, vocês não vão ser capazes de... E foi o que aconteceu, né? Não foram... Mataram posteriormente, mataram os discípulos, mas não... Tem um ditado na história da igreja que é o sangue dos cristãos era como se fosse semente para o cristianismo. Quanto mais matavam os cristãos, mais cristãos apareciam. Então, o que é de Deus não... E aí, pessoal, isso serve de lição para a gente também, né? O que é de Deus não vai ser impedido, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Se a coisa é de Deus, se não é de Deus, vai chegar uma altura que vai perecer. Agora, se é de Deus, o Espírito Santo vai fazer com que as coisas dê certo, Deus vai dirigir isso, né? Ninguém pode impedir Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los,
Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair de liberdade. De novo, né? Liberaram os apóstolos, mas mandaram açoitá-los, provavelmente aqui por causa da irritação. Provavelmente aqui eles receberam os 39 açoites, né? Eram 40 açoites menos um. Então, sim, eles foram açoitados, eles foram presos primeiro, depois foram açoitados e depois foram liberados novamente com a ordem de que não falassem em nome de Jesus e os deixaram, então, sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres, eles tinham acabado de levar uma surra, serem açoitados, mas eles saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Pessoal, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados. Alegres por terem sido humilhados. Seja por causa do nome de Jesus. Parece uma completa contradição. Sair alegre por ter sido chicoteado, açoitado, recebido 39 açoites, 39 açoites. Ter sido humilhado por causa de Jesus, mas saíram alegres. Todos os dias do templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Por que alegres por terem sido humilhados? Quem é que foi açoitado aqui? Pedro, né? Olha o que Pedro fala na primeira carta de Pedro. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Vejam como é bonito, né? Esse Pedro que levou os 39 açoites, que foi humilhado no Sinédrio, que foi açoitado no Sinédrio, depois ele escreve essa carta para essas comunidades que estão sofrendo perseguição e que estão sendo presas e que estão sendo, né, às vezes açoitados, às vezes até sendo mortos, e Pedro escreve isso para eles, uma experiência pessoal dele. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, vejam a ligação com o Espírito Santo. Se vocês estão sendo insultados, perseguidos, chicoteados, é porque o Espírito de Deus repousa sobre vocês, é porque vocês estão ligados a Deus. Então, se você sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Isso é uma prova de que você está você é um filho de Deus, que você está seguindo a Deus, né? E Jesus diz isso, para terminar. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Alegrem e exultem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. E é isso, a gente acha, mas isso daqui é uma teoria, isso daqui não acontece. Não, Jesus falou isso, mas se acontecer comigo, eu não vou me alegrar e não vou exultar. Isso é impossível, isso é uma teoria. Não é uma teoria, os discípulos viveram isso. Quando Pedro e João estavam presos, e quando eles saíram, eles exultaram por ter sido presos, e a igreja se alegrou, né? E eles se alegraram por ter sido presos, e aqui, quando eles levaram os açoites, e eles foram ameaçados, e eles saíram alegres, por ter sido dignos de sofrer humilhação por causa de Jesus. Então, isso acontece, né? A prática está aqui. O que Jesus falou, alegre e exultem por grande a recompensa dos céus, isso aconteceu com os discípulos, né? Eles estavam alegres e exultando por terem sido humilhados por causa do nome de Jesus, porque isso era a prova de que eles estavam, de fato, servindo a Cristo. Que Deus nos dê essa força também, essa coragem, e o Espírito Santo agindo em nós, e daí,
Isso não acontece conosco hoje, a gente tem liberdade ainda no nosso país, né? Liberdade, pelo menos em termos aí jurídicos gerais, porque as humilhações elas já acontecem, as perseguições elas já acontecem em maior, menor volume, né? A gente só não é perseguido ainda, né, desse modo ainda. Mas tenho certeza que se acontecesse isso no Brasil, a gente também teria a mesma força dada pelo Espírito Santo de nos alegrarmos por sermos dignos de poder morrer pelo nosso Salvador que deu a vida por nós. Estamos indo digamos, para a reta final desses primeiros capítulos. Nós vamos até o capítulo 7. Até o capítulo 7 é um bloco. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até as confins da terra. Até o capítulo 7 os discípulos estão em Jerusalém. Estamos vendo que tudo isso aqui acontece em Jerusalém. Né? Estamos no capítulo 5, terminamos o capítulo 5. Então vem o capítulo 6, capítulo 7. Vocês vejam que a perseguição está aumentando, e a partir do capítulo 7, então a perseguição chega a um ponto que os discípulos se dispersam para as regiões vizinhas, e daí vai vir Judéia aí e Samaria. Mas a gente está vivendo isso, estão vendo aí como a perseguição está aumentando, né? A segunda vez que Pedro e João já foram presos aqui, ameaçados, agora já açoitados, a perseguição agora começa a aumentar, e logo eles já começam a se dispersar para Judéia e Samaria, e então depois aos confins da terra. Então sigam aí acompanhando os próximos estudos, semana que vem capítulo 6.